Pessoal, então nós vamos fazer um exemplo sobre o método de substituições sucessivas. Um sistema com duas equações não lineares, tá? Eu já preparei aqui pra gente. Note que são duas equações, x1 e x2, né? Nós temos aqui um x1 ao quadrado e na segunda x1 ao cubo, né? Então, eu plotei aqui, ó, x1 em função do x2, né? Atribuindo valores para o x1 e vendo quanto que dá o x2 na equação 1, né? E na equação 2, certo? Vocês notem que a equação 1 seria essa em azul aqui, ó, da quadrática, né? Se eu isolar o x2 aqui, k8 menos x1 ao quadrado, então uma equação, uma parábola. E se eu isolar o x2 na segunda equação, eu vou ter um x1 ao cubo, que dessa função cúbica em vermelho aqui. Note que elas se cruzam nesse ponto, né? Então aqui a gente tem a solução, né? 1, alguma coisa aqui, 1,8, alguma coisa assim, né? E o x2 em torno de 4 alguma coisa, né? Então nesse ponto aqui, as duas equações são satisfeitas ao mesmo tempo, ou seja, eu tenho a solução do meu sistema, tá? Se eu der um zoom nessa região aqui, eu vou ter isso aqui. Note que dá 1,86 talvez, né? 1,85, 1,9, o valor do x1 e o valor do x2 em torno de 4,5, tá vendo? Na verdade a solução é exata, pessoal. O valor exato da solução, tá? Bem aqui nesse ponto, né? O valor exato daria o seguinte: x1 igual a 1,8675 e x2 igual a 4,5126, certo? Então seria a solução, né? Então eu poderia fazer graficamente, claro, né? Certo? Vamos tentar encontrar essa solução partindo dessa condição inicial, ou da aproximação inicial, que foi dada, né? x1 igual a 1, x2 igual a 4. Então, x1 igual a 1, x1 igual a 1, daria aqui, né? E x2 igual a 4, x2 igual a 4, mais ou menos aqui assim, né? O ponto inicial, né? Aqui no zoom não daria para a gente colocar porque o x1 aqui já tem 1,65, né? Bom, essa aqui seria a condição inicial, né? Interação zero, vamos dizer assim, né? Ponto zero, certo? Depois a gente vai ter a primeira interação, a segunda, a terceira, vamos ver se a gente consegue chegar na solução, tá? Então, eu preparei aqui o sistema. Vamos então aplicar o método das aproximações ou das substituições sucessivas, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos isolar, eu tenho a equação 1, né? E tenho a equação 2, né? Eu poderia igualar isso aqui a zero, chamar de F1, e isso aqui a zero, chamar de F2, mas aí a ideia é fazer um x1 igual a um G1, né? Então, isolar o x1 na equação 1 e isolar o x2 na equação 2. Então, isolando o x1 na equação 1, eu posso fazer assim, ó, x1 é igual a 8 menos x2, né? Vai ficar x1 ao quadrado igual a 8 menos x2, raiz quadrada. Né? Então, da equação 1, eu isolei o x1. Na equação 2, né? Então, ou seja, eu obtive aqui um x1, aqui eu obtive um x1,
igual a um G1, né, de x1 e x2. Tudo bem que no caso aqui é só função de x2, né, mas poderia ser de x1 também. Agora, na equação 2, eu vou isolar o x2. Né? Note que é semelhante à técnica usada para Gauss-Seidel. Né? Na equação isola o x1, na equação 2 o x2, na 3 o x3 e assim por diante. Né? Na equação 2 a gente isola na segunda equação a segunda variável, x2. Então vai ficar menos 2 mais x1 ao cubo. Né? Então aqui eu tenho um x2 igual a um g2, né, de x1, x2, né? Então note que isso aqui seria o meu g2 e essa funçãozinha aqui é a minha função g1, né? Então vamos fazer a iteração 1. Né? Então vamos lá, x1 igual a 8 menos x2, condição inicial, x2 é 4. Raiz quadrada disso aí, certo? Bom, 8 menos 4 dá 4, raiz de 4 dá 2. Né? Agora vamos calcular o x2. x2 é menos 2 mais x1 ao cubo. Né? Eu não vou usar o x1 da condição inicial, porque na verdade eu já calculei um x1 novo aqui. Né? Então, como no método de Gauss-Seidel, sempre que a gente calcula uma variável, a gente já vai usando, como a gente viu na videoaula anterior, certo? O método das substituições sucessivas. Então, na função G2, eu uso usar o valor do x1 que eu calculei da expressão de G1, x1 igual a G1. Né? Então, eu tenho aqui menos 2 mais x1 ao cubo. O x1 já está calculado aqui, então 2 ao cubo. Então, 8 menos 2 vai dar 6. Né? Se a gente for calcular o erro percentual nesse caso aqui, o erro 1 percentual vai ser o x1 atual menos o anterior, que seria a minha condição inicial, 1, sobre o atual, vezes 100. Né? Aqui dá 50%. E o erro 2, vou tentar fazer aqui, ó. Erro 2, 6, né? Menos o valor anterior do x2, que é 4, né? Vezes 100. Então vai dar 2 sextos, 1 terço, né, pessoal? Vezes 100, 33,33% o erro no x1 e no x2. Note que o erro tem que diminuir nas duas variáveis. Eu posso usar como critério de parada, por exemplo, o erro de 1%. Tem que testar todas as variáveis. x1, x2, se tiver mais equações, x3, x4, todas elas têm que ficar abaixo da especificação de erro que eu estimar, né, ou que eu impor no começo do problema. Né? Vamos fazer aqui agora uma interação 2. x1 igual a raiz de 8 menos x2. Qual é o x2 que eu vou usar? O último que eu calculei, que é 6, né? Então vai dar raiz de 2 isso aqui. 1,4142, certo? Vamos calcular agora o x2. Menos 2 mais x1 ao cubo.
o último x1 que eu calculei, esse aqui, né, pessoal? Não vou usar o x1 da iteração anterior, já uso esse que eu acabei de calcular, da própria iteração 2, né? Já vai atualizando à medida que vai calculando, ao cubo. Tá? Isso aqui dá 0,8284. Né? Tem que calcular o erro aqui, erro na variável 1, né? 1,4142 menos 2 sobre 1,4142 vezes 100, né? Esse erro de 41 diminuiu um pouquinho isso aí, 41,42%. E o erro na variável 2 ficou 0,8284 menos o valor anterior, que era 6, portanto bem diferente, né? Dividido por 0,8284 vezes 100. Foi para esse erro aqui, 624,6. Bom, a gente poderia ficar fazendo outras iterações, mas dá para perceber aqui pelo erro, né, apesar desse aqui ter diminuído um pouco, e esse aqui aumentou muito, né, que está divergindo, né, o que indica que a gente deve parar o procedimento, né, a não ser que tivesse uma oscilação grande, mas em princípio realmente está divergindo, né, e organizar as equações de uma outra forma para tentar a convergência. Note que aqui, ó, eu isolei o x1 na primeira equação, né, ficou uma raiz quadrada, e isolei o x2 na segunda, e ficou um cubo aqui, ó, no x1. Note que se eu inverter essas equações, eu posso calcular o x1 por uma raiz cúbica, e depois o x2 vai ficar elevado ao quadrado aqui, né? O que daria uma segurada, vamos dizer assim, no resultado. Em vez de ter um polinômio aqui de ordem 3 no G2, e teria um polinômio de ordem 2. Né? E aqui, em vez de ser uma raiz quadrada, ia ficar uma raiz cúbica. Então, vocês viram por aqui, o sistema está divergindo. Não está convergindo, né, pessoal? Então, não convergiu, né? Certo? Então a gente deve parar. Vamos parar e vamos inverter ou mudar o jeito de isolar as variáveis, né? Eu poderia de repente tentar só mudar o jeito de isolar, mas nesse caso aqui a gente não fica com muitas possibilidades aqui. Eu poderia, por exemplo, no x1, né? Fazer um x1 dividido por 8 menos x2 dividido por x1 aqui, né? E o x2 aqui também, poderia tentar fazer menos 2 mais x1 ao cubo. Não, aqui não daria. Isso daqui ficaria como está. E o x1, em vez de fazer x1 ao quadrado, eu faria x1 só e dividiria. Mas isso com certeza não ia dar resultado por causa desse x1 ao cubo aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou inverter as equações. Vou chamar a equação 2 de equação 1 e a equação 1 de equação 2. Certo? E vamos recomeçar o processo para ver se a gente chega na convergência. Porque note que realmente ele começou a se afastar, né? Ó, a solução exata é x1 1,86 e 4,5. Aqui, né, pessoal? 1,86 e 4,5. E
o que a gente conseguiu foi que deu 1.41, só que aqui 0.82, né? Já logo no começo ele saiu de 4, que a solução é 4,5 do x2, ele foi para 6, depois foi para 0,82. Tá? Então, se vocês forem fazer mais iterações, vocês vão ver que realmente ele não vai convergir. Né? Ele vai tender a ir para longe da solução. Tá? Então, esse erro aqui, esse 624, já meio que indica isso, que a coisa está evoluindo para não convergir o método, né? Então, vamos tentar novamente. Então, vou reescrever esse sistema aqui, ó. Tá lá, né? Eu vou inverter, então, as equações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de equação 1 a de baixo. Então, eu vou fazer assim, ó, menos... Bom, vou trocar a tinta aqui. Então, assim, ó, menos x1 ao cubo mais x2 igual a menos 2, eu vou chamar de equação 1. E a equação 1 eu vou chamar de equação 2. x1 ao quadrado mais x2 igual a 8. Para a gente tentar a convergência, certo? Então, nessa equação 1 aqui, eu vou isolar o x1, então. x1 igual a 2 mais x2, raiz cúbica, né? Eu passo 2 para lá, fica 2 mais x2, passo x1 para cá, tiro a raiz cúbica, beleza. Na segunda equação, eu vou isolar a segunda variável, que agora é o x2. x2 igual a 8 menos x1 ao quadrado. Certo? Então aqui eu tenho um x1 igual a um g1, né? De x1, x2. E agora aqui o x2, eu tenho um g2 de x1, x2. Né? Então essa função aqui é o meu g2 e essa função aqui é o meu g1. Então eu reescrevi as equações, né? Note que agora, como inverti a ordem delas, apareceu aqui um x1 ao quadrado, né? E aqui uma raiz cúbica, né? Então tem uma tendência para dar um resultado melhor, né? Então vamos fazer o seguinte agora, vamos tentar fazer as iterações, certo, pessoal? Vamos fazer então a iteração 1. Iteração 1, então vamos lá. x1 igual a 2 mais x2. x2 a condição inicial que foi dada, que é 4. Então, raiz cúbica de 6, né? Quanto é que dá isso? Dá 1,8171. Certo? Deixa eu dar uma conferida aqui. Máquina. (1,8171). Tá certo. Então, bom, agora a gente calculou o valor do x1, certo, pessoal? Com o x2 inicial, né? Agora, vamos calcular o valor do x2. Né? A função está aqui, ó, g2, né? 8 menos x1 ao quadrado. Qual x1 que a gente vai usar? O que a gente acabou de calcular. 1,8171 ao quadrado.
certo? Então eu vou ter 8 menos 1,8171 ao quadrado. Quatro vírgula 6981, né? Se a gente calcular agora aqui o erro na variável 1, né? 1,8171 menos o x1, que é 1, né? Dividido por esse valor aqui. Vamos fazer aqui, ó. 1,8171 menos o x1 anterior, que é o da condição inicial, que é 1, sobre 1,8171 vezes 100. Né? Esse erro aí dá vou fazer esse erro aí, pessoal. Vou fazer o cálculo desse erro. Vamos lá. É 1,8171 menos 1 igual dividido por 1,8171 vezes 100. Deu 44,97%. E o erro 2, esse pedacinho aqui que ficou, vai incomodar a gente aqui, certo? O erro 2, vamos tentar fazer aqui, 4,6981 menos 4, que era o valor da condição inicial, dividido por 4,6981 vezes 100. Então, 4,6981 menos 4 igual dividido por 4,6981. Isso aí dá vezes 100, 14,91. Certo? Dá uma conferidinha, 4,6981 menos 4 igual dividido por 4,6981. 15,86 aqui, pessoal. 14,86. Que eu digitei ali, deve ter digitado alguma coisinha errada aqui no calculador. 14,86%. Beleza? Bom, vamos fazer agora a iteração 2. Tá? Iteração 2. Vamos lá, x1 igual 2 mais x2. Qual o x2? O último que eu calculei. Aqui, ó, 4,6981. Certo? Raiz cúbica. Então, fazendo as contas.
1,8850. Bom, agora vamos calcular o x2. x2 é 8 menos x1 ao quadrado. O último x1 que eu calculei, esse aqui, ó. Resolvendo isso aí, a gente chega em 4 ponto... Certo? Se eu calcular o erro para a variável 1, pessoal, né? 1,8855 menos 1,8171 dividido por 1,8850, que foi o valor atual, eu vou chegar num erro 3,6%. Certo? Já é um erro pequeno. Se eu for agora calcular o erro na variável 2, 4,44 menos 4,6981 sobre 4,44, né, vezes 100, módulo disso vezes 100, considerando sempre o último valor como correto, né? Então, erro na variável 2, esse erro aqui vai dar 5,65. Certo? Bom, depois de 4 iterações, pessoal, se nós fizermos 4 iterações, na iteração 4, tá? Nós vamos conseguir um x1 igual a 1,8697. Tá? E o erro aqui nesse caso, o erro na variável 1, vai estar abaixo de 1, vai estar em 0,4584%. Bom, 0,46%. E o x2? O x2, 4,50. 42. E o erro? 0,71. Né? Os dois com erro abaixo de 1% aqui nesse caso, né? Ó. Então, a gente saiu do valor 1, também do valor 4, como a gente fez no caso com a escolha inicial que a gente tinha feito das equações, né? E agora a gente inverteu as equações e percebam que realmente o método está convergindo, né? Ele está caminhando, ó, 1,81, 4,69, 1,88, 4,44, foi para 1,86 e 4,50, né? Se a gente observar o valor correto que a gente viu aqui, observe que vai estar bem próximo da solução exata, né? Então, chegamos a uma solução bem próxima, ó. x1, 1,8675, 1,8697, né? E o x2, 4,5126, 4,5042, né? Mostrando que o método está convergindo, certo, pessoal? Vamos fazer agora o seguinte, anotei os valores das soluções que a gente encontrou aqui para a iteração 1, para a iteração 2 e para a iteração, até a iteração 4, e eu vou mostrar lá no desenho inicial, aqui, ó, os valores que nós encontramos. Na iteração 1, o x1 deu 1,81. 1,81, o x1, 1,81 e o x2, 4,69. 1,81, 4,69.
Então, a gente estava na iteração 1. Na iteração 2, 1.88, 1.88.5, mais ou menos por aqui assim, né, pessoal? E 4.44, 4.44, talvez um pouquinho abaixo aqui assim, ó. Na iteração 2 ele veio para cá. E na iteração 4, 1.86, aí já está praticamente aqui em cima, né? E 4.50, né? Então, na verdade, aparentemente ele não maqueia aqui as iterações intermediárias, né? Mas depois ele veio para cá, né? Ele saiu da 1 para o ponto 2 e depois ele veio para cá na iteração 4, ele já estava em cima da solução, né? E obteve a convergência, né, pessoal? Obrigado.